Deus. Vamos lá. Boa noite. É tão bom estar com vocês, principalmente quando vocês nos dão boa noite, assim, com tanta alegria, com tantos sorrisos, porque a gente vem de um dia, assim, cansativo de trabalho, doméstico ou realmente no trabalho, mas, assim, é um prazer estar realmente com vocês. Ser, assim, do jeito que a gente recebe, a gente é recebido, assim, é uma troca mútua, né? É muito bom. Eu recebi uma mensagem, eu estava dando, mas eu vi essa mensagem na campanha do Quilo tão, para mim, eu achei propícia. É uma mensagem da criança Meimei. Dizes que sou o futuro, não me desampare no presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizem que sou a promessa do bem, não me desconfiei ao mal. Dizes que sou a luz de teus olhos, não me abandones às trevas. Não espero somente o pão, dai-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa de teu carinho, suplico-te, amor, com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples orçamento de teu caminho, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me, para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Eu achei uma mensagem ótima, por quê? Hoje a gente está com uma camisa, né, de 90 anos. Hoje. Ontem eu estava com a camisa de 90 anos, há um ano atrás. Mas hoje a gente está sabendo que estamos fazendo os 91. Então, para existir o amanhã, tem que existir o ontem, né? Então, assim, tudo é um processo de aprendizado. E quando a gente induz as pessoas, como aqui é o Augusto César, é uma escola, né, de aprendizado, é uma escola que a gente vem para colocar um pouquinho de semente no coração das pessoas. Qual é a semente que a gente coloca? Um pouquinho de luz, um pouquinho de conforto, um pouquinho de uma direção, mostrando a ela onde ela deve ir, né? Então, assim, nós somos como se fosse uma criança, porque eu me considerei, não eu lendo essa mensagem para os meus filhos, mas sim eu lendo essa mensagem para mim, me reportando como eu era ontem, uma criança que alguém me conduziu, né, no caminho do bem. Então, é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser um agente transformador para que a gente conduza o outro da melhor forma, né? Principalmente quando a gente está na evangelização, dentro de casa, com os filhos, corrigindo, para que realmente amanhã a gente não sofra. Porque a gente sabe que a mãe é que sempre está ali presente e a instituição é como se fosse uma mãe. Por quê? Porque sempre está ali educando, orientando e mostrando sempre o caminho certo, né? Boa noite mais uma vez para vocês, isso foi a mensagem de hoje. Nós estamos com o nosso amigo que fez um esforço tremendo para estar aqui, né, Alexandre? Um amigo que a gente, nossa estima, conhece a gente, não é de hoje. Então, o tema dele está aí, influência do Espiritismo no processo, no progresso da humanidade. Não é? Então, a gente só tem que agradecer, a partir de agora, a sua presença, levando um abraço fraterno para a sua instituição. Ainda é o Ágora mesmo, né? O Ágora. E que a gente possa fechar nossos olhos para iniciar nossos trabalhos com a nossa oração, né, de prática. A gente sabe que tem que se ligar ao nosso Pai. Hoje eu vou pedir para a Dira fazer a nossa prece hoje, tá, Dira? Vem para cá, por favor. O ontem e hoje. Vai, vamos fechar os olhinhos. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, e a espiritualidade amiga e amorosa, que nos acompanha todos os dias. Que esta noite nos sirva de aprendizado mais uma vez
Sabemos que somos bem pequenos diante da grandeza de Jesus, mas aqui estamos. O pouco que sabemos, iremos passar. Que Deus possa nos auxiliar, nos iluminar, nos guiar em todos os progressos, para que a gente possa seguir essa jornada de evolução. Muito obrigada, Jesus, por esta casa, por todos aqueles que aqui se encontram. Obrigada aos nossos amigos e nossos indiferentes, né, que não são nossos inimigos. Agradecemos também a todos os nossos antepassados pelos 91 anos da nossa casa. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Que a paz, o amor, a fraternidade, a fé e a confiança nos ilumine sempre. Assim seja. Passando a palavra ao nosso amigo de hoje, Alexandre Júnior. Boa noite a todas e todos. É com prazer que a gente se encontra mais uma vez aqui no Augusto César. Hoje, completando 91 anos de idade, gente, é quase um século de existência. Eu queria começar, antes mesmo de me apresentar, enaltecendo as pessoas que vieram antes de nós. Diz o poeta que toda caminhada começa com o primeiro passo, não é? E para que hoje o Augusto César tenha essa estrutura, alguém deu a primeira enxadada para poder criar a base, né? Nada começa pelo teto, né? As coisas começam pela base. Então eu queria me lembrar de todos os trabalhadores que passaram por aqui, que direta, indiretamente, deram sua cota para que o Augusto César hoje seja exatamente aquilo que ele é, não é? E eu acho isso muito interessante porque a vida é como uma corrida de atletismo de 4x100, sabe aquela que tem um bastãozinho? E a gente vai, a cada 100 metros, a gente vai passando o bastão para quem vem depois. E as pessoas vão dando sua cota. E às vezes a gente acha que elas precisam dar a cota de acordo com o que a gente entende que o outro precisa. E isso às vezes inviabiliza aquilo que o outro pode fazer. Porque a gente não tem noção, né? Às vezes, mas fulano só vem uma vez por mês, a gente não tem noção do esforço que a pessoa faz para poder estar aqui naquele dia, para cumprir com o seu compromisso. E assim, né, essa casa foi construída. Então, meu nome é Alexandre Júnior, faço parte do Agro Espírita e também do Centro Espírita Bom Samaritano, que fica ali na Rua Mari, número 36, no bairro dos Torrões, ali por trás da UPA da Abdias. O Agro Espírita é um grupo que tem como objetivo discutir as questões sociais à luz do Espiritismo, que me chamou a atenção com a composição desse tema. Eu queria falar primeiro do título, não é? Influência do Espiritismo no progresso da humanidade. E aí a gente já vai quebrar alguns tabus, alguns paradigmas no título, para depois a gente falar do conteúdo. Eu sei que é comum, eu tenho 42 anos dentro do movimento espírita, eu tenho 50 de idade, 42, eu milito dentro do movimento. E a gente ouviu muita coisa no passado que hoje a gente já não escuta, percebe? Porque eram coisas que cabiam para a percepção e o entendimento daquela época e que hoje já não cabem mais. Kardec tinha essa preocupação de manter o espiritismo atualizado. E como é que ele se mantém atualizado? Dialogando com as ciências de nosso tempo. Se o espiritismo não dialogar com as ciências de nosso tempo, ele será superado. Então Kardec sabia tanto disso, que aquela frase que vocês já escutaram um monte de vezes, está na Gênesis, capítulo 1, item 55, quando ele diz, se algum ponto a ciência desmentir o espiritismo, naquele ponto específico, deixe o espiritismo e siga a ciência. Por que Kardec disse isso? Porque ele entende que as demandas, por exemplo, as demandas sociais do século XIX não são as demandas sociais do século XXI. E quando a gente fala de progresso, que é uma palavrinha que está ali, por isso que eu quero tratar logo do título,
é uma das bases que institui o Espiritismo. Eu já vim aqui uma vez falar sobre Espiritismo e falei sobre a existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos e o progresso. O progresso é uma coisa que existe, inclusive para a doutrina espírita, percebe isso? Então, assim, o progresso é uma das leis que instituem o Espiritismo, que são base do Espiritismo, não é? Então, se o progresso é uma lei que está contida dentro da estrutura de conhecimentos do Espiritismo, é óbvio que esse progresso ele também contempla o Espiritismo, ou seja, o Espiritismo também progride na sua forma de pensar e de enxergar o mundo. Aí a gente já quebra um paradigma. Esse processo de dogmatização, de fazer com que o Espiritismo seja uma coisa engessada, que não muda com o tempo, é anti-kardeciana. Então, se a gente engessa, dogmatiza, torna a igreja, a religião convencional, dogmática, a gente impede o Espiritismo de produzir esse diálogo, que mantém ele atualizado. Então, quando a gente fala sobre isso ali, eu queria começar falando assim. Eu vi muito, dentro do Centro Espírita, na minha juventude, olha que eu fui diretor de mocidade, presidente de centro, fui responsável por mediúnica, fui coordenador, fui diretor da Comissão Estadual de Espiritismo, ou seja, eu já caminhei um pouquinho dentro do movimento. E eu escutava, às vezes, o palestrante dizer, o Espiritismo fala sobre tudo. O Espiritismo tem resposta para tudo. Não, o Espiritismo não fala sobre tudo e não tem resposta para tudo. Eu sei que parece uma coisa que choca, mas, olha, nenhuma filosofia tem resposta para tudo. Não é objetivo da filosofia ter todas as respostas. É objetivo da filosofia produzir todas as perguntas. As perguntas que a gente não conseguia fazer há um tempo atrás, porque a nossa consciência não estava desperta para determinadas realidades, elas são feitas a partir do momento que a gente progride. O progresso nos faculta fazer as perguntas. Então, não é nosso objetivo ter uma resposta para tudo. É nosso objetivo questionar o porquê das coisas. O Espiritismo não existe para dar uma resposta para tudo. E, olha, ele passa a aumentar o seu campo intelectual, o seu poder de responder perguntas, quando ele dialoga com as outras ciências. Então, o Espiritismo precisa dialogar com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, com a pedagogia, porque quando ele dialoga com essas ciências, ele amplia o seu campo discursivo, num processo que a gente chama de dialética, e num processo de dialogicidade. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, há coisas na estrutura do Espiritismo, quando se fala de astronomia, que a ciência já sabe que não é mais como Kardec falou que era. Era a condição que ele tinha naquela época de entender aquilo. Hoje a gente tem, eu ia dizer binóculo, mas me fugiu o nome. Não é? Quem lembrar aí me ajuda. Não, eles são que a gente usa para ver os astros. Telescópio, muito grato. Isso foi só para ver se vocês estavam prestando atenção, mas eu sabia aí. Você usa um telescópio que, na época de Kardec, ele não tinha acesso àquilo. Então, ele não tinha como saber o que a gente sabe hoje sobre os astros. Ele não tinha como saber sobre a microbiologia, como a gente tem como saber hoje. Percebam, hoje a gente estava falando, eu estudei, eu tenho 50 anos, eu estudei lá, quando eu estava na escola, que o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje a gente já sabe que isso não é mais verdade. E Kardec acreditava nisso, porque na época dele era o único conceito que ele tinha. Ele não tinha outro ponto de partida que não fosse a ideia de que o átomo era a menor partícula da matéria. Percebe? O tempo passa e essas adequações, elas são feitas não pela estrutura dos seres humanos, mas pela estrutura da própria ciência, que de forma organizada nos questiona e nos faz questionar a realidade de nosso tempo. Então, o objetivo do Espiritismo é problematizar, não é responder pergunta. A filosofia, a arte da filosofia, sabe, é a gente poder
entender as demandas de nosso tempo, porque aí a gente pode falar em objetivos do Espiritismo. Um objetivo do Espiritismo é formar uma sociedade que se ame. A função do centro espírita devia ser munir esse ser humano que o visita para que ele possa produzir esse amor por excelência. E ele não pode, sabe aquela época das mães da gente, dizia assim, vai fazer tal coisa, por quê? Porque eu estou mandando. Você não aprendia. Era só um sistema de autoridades. A gente respeitava ou temia, porque muitas vezes os pais achavam que eram respeitados, mas na realidade eles eram temidos, né? Então, vá fazer tal coisa. Mas por quê? Porque eu estou mandando. Hoje a coisa não funciona assim para as crianças. Né? Quem trabalha com pedagogia vai entender o que eu estou falando. Você fala para a criança, faz tal coisa. Por quê, professor? Não, por isso precisa ter lógica. Ele precisa compreender o que você está falando. Então, não serve mais apenas uma voz de autoridade. A religião, quando ela se torna dogmática, ela não nos permite a reflexão. Ela nos convida a fazer, mesmo sem que a gente pense, ou sem que a gente entenda por que a gente está fazendo. Então, hoje a gente entende que a gente precisa amar, mas por que eu preciso amar? Então, quando Kardec bota lá na página de rosto, né, que é uma coisa bem questionável do ponto de vista filosófico, né, fé é aquilo que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas vê só, se é fé, será que tem razão? Então, são coisas que a gente começa, sabe que dá para ter, na mesma atitude, ter fé e ter razão? Se a gente aprende que fé é botar o pé onde não tem piso, já ouviu isso? A gente aprende, né? Fé é você andar no escuro e acreditar que alguém vai lhe guiar. A razão, não. A razão te convida a refletir sobre aquilo que você faz, sobre sua postura no mundo. Então, você vai entender por que eu preciso agir de forma coerente com relação à ética, mesmo que o meu semelhante não faça. Aí você vai dizer, mas Alexandre, eu vou ser bom se fulano não é bom para mim. Não é porque a gente responde pelo ímpeto do sentimento e não pela razão. Então, o Espiritismo nos convida a essa racionalidade. E essa racionalidade, ela está totalmente vinculada a essa parte filosófica que alimenta essa base de conhecimentos espíritas. Então, por que você é espírita? Né? Às vezes a gente não sabe por que é. Não, eu vou porque eu gosto das meninas, porque a Aline e Vânia são pessoas simpáticas. Não, eu vou porque eu adoro, quando eu não vou eu sinto falta. Mas a gente precisa racionalizar a nossa ação, senão ela se transforma numa ação mecânica. E a gente perde o sentido de fazer as coisas. Então, eu queria fazer esse pequeno introito, esse pequeno preâmbulo, essa pequena introdução, para a gente entender que o Espiritismo é uma ferramenta de produção do progresso da humanidade, e não a ferramenta. Ele é mais uma ferramenta que se junta a outras ferramentas, a outras possibilidades. Porque, veja só, se fosse só o Espiritismo, vamos fazer uma conta aqui bem rápida. No último censo, esse de 2022 eu ainda não peguei, 2010, o censo de 2010, diz para nós que o Espiritismo ele tem uma representatividade de 3% da sociedade brasileira. Ou seja, 3% da sociedade brasileira se diz espírita. Veja só, com esses 3% de um único país, que é o Brasil é o país com a maior quantidade de espíritas do mundo. Ou seja, se ele fosse só o caminho, só fosse ele, quer dizer que todo o restante da humanidade estava sem caminho? Percebe que isso não faz sentido? Não faz o menor sentido. Mas agora, quando a gente diz assim, o Espiritismo é um caminho que, junto a outras perspectivas, ele tem como objetivo ajudar o progresso da humanidade e ajudar no sentido de formar uma sociedade que se ame. Então, a gente pode dialogar com todas as ciências, como a gente pode dar as mãos a outras tendências religiosas. Então, a gente pode amar junto com o Pai de Santo no terreiro de Candomblé, sabe, no terreiro de Umbanda, respeitar as religiões de matriz africana. A gente pode amar junto com os nossos irmãos protestantes, junto com os ateus. Porque o amor não tem vinculação com religião. O amor é um sentimento que tem como objetivo promover o bem-estar do outro, independente de quem seja esse outro. E o teu bem-estar a partir desse processo
sabe, de junção, né? Sobre meu livro novo eu tenho falado muito, vou falar bastante, né, sobre amor. E aí eu trouxe alguns pontinhos para a gente poder entender. Olha, isso é Kardec. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º. Ele diz assim: o Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. Nesse mesmo capítulo do método, né, Kardec diz assim: olha, não é o simples fato de você acreditar nos espíritos que você vai se tornar espírita, bem como acreditar em Deus não lhe torna teólogo. Ele diz: quem deseja conhecer, e são palavras de Kardec, deve, pois, persuadir-se a um estudo sério e comprometido. Olha só, ele está dizendo que o espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. Então, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e que acontece na nossa vida cotidiana, e que faz parte da estrutura da vida dos seres humanos, e que faz parte da relação social, o espiritismo fala sobre ele. E aí a gente vai falar assim: o espiritismo não é apolítico, ele é apartidário, ou seja, ele não tem partido. A gente não fala de política partidária. O centro espírita não é um comitê político, não é essa a função do centro, mas ele fala de política social. Porque ele entende que o seu adepto e as pessoas que fazem parte da sua estrutura precisam compreender a dinâmica social de vida para que elas possam interagir com propriedade neste mundo. É isso que é munir o sujeito de recurso. É por isso que, para nós, a educação, segundo Dora Conte, no livro A Educação segundo o Espiritismo, ela diz assim: educação é toda influência que um espírito exerce sobre o outro. Então, não há limites para o processo educativo. Então, o processo educativo não é coisa que se dá só a partir do caminho formal, da escola, sabe, da instrução. Ele se dá na permuta, na troca, na partilha. Ele dá quando a gente aprende a conviver, inclusive com os diferentes. Uma coisa que, para mim, o movimento espírita brasileiro falha, porque ele não nos ensina a conviver com os diferentes. Ele nos ensina a abraçar os iguais. Porque não, a gente não pode divergir, porque senão baixa o padrão vibratório. Mas falar do coleguinha pode. Não tem problema, mas a gente não pode divergir. Não, a gente precisa divergir, porque é na divergência que o conhecimento se dá. Agora, a gente precisa aprender a respeitar o outro. Aí é outra história. Isso é uma questão que tem a ver com a educação doméstica, tem a ver com hábito, com costume, que, como Kardec fala, na pergunta 685A do Livro dos Espíritos, ele diz que a educação, né, é um conjunto de hábitos, é um conjunto de costumes, e a gente precisa questionar esses hábitos. Então, se a gente acha que tudo que a gente aprende aqui está certo, a gente está muito equivocado. Porque tudo aquilo que é dito, inclusive por mim, é dito por seres humanos, e eles são falíveis. Kardec era um ser humano falível. Assim como qualquer outra pessoa. Então, se a gente não cria o hábito de dizer assim, não, Alexandre Júnior disse aquilo, a gente vai para casa, menino, que palestra aquele cara fez, aquele barbudo lá. Né? Foi. Tu gostou, eu adorei. Ele falou sobre o quê? Tu sabe que eu não sei. Percebe que isso não faz sentido? Isso não faz sentido. Então, o objetivo da gente estar aqui é nos fazer pensar, e, inclusive, não concordar com o que eu estou falando. Porque a educação se dá a partir do contraditório, do contraponto. A gente precisa oferecer várias variáveis, possibilidades de compreensão que são amplas, muitas vezes, para o mesmo tema. E não ter vergonha de dizer não sei. Essa semana, uma pessoa do Rio Grande do Sul me procurou, né, pelas redes sociais, e ela disse: Alexandre, me fala alguma coisa sobre cremação, o que é que tu acha disso, tarará, o que é que a gente pode falar sobre isso? Eu disse: olha, meu conhecimento é pouco, prefiro não especular. Porque eu ia especular, eu ia dizer o que eu achava, a partir daquilo que eu já li um dia, e que talvez não seja mais nem atual, percebe? Então a gente precisa, não sei, sobre isso eu não vou falar. Às vezes ligam, me chamam, fazer palestra, olha, eu vou mudar o tema porque eu não me sinto seguro para falar sobre isso. Isso é natural, porque seria maluquice a gente achar que pode falar sobre todos os temas, porque nós não conhecemos tudo e não temos todas as respostas. Então o Espiritismo fala disso, isso Kardec fala, mas ele se relaciona com todos os problemas da humanidade. E quais são esses problemas? São todos os problemas que incidem na relação do ser humano na sua vida cotidiana. Então, mais uma vez, a polícia do Rio de Janeiro matou uma criança de 13 anos de idade. Ver aquelas crianças chorando no sepultamento e você ser insensível àquilo, ou você achar que isso não é tema para a gente discutir aqui, tem algo errado com você. Sabe?
A gente achar que a violência do Estado é uma violência válida. Nenhuma violência é válida, nem a do Estado. Violência é violência, independente de quem tem a arma na mão. Ponto. E outra coisa, você, enquanto cidadão, pode discordar disso. Não há problema. Mas não use o espiritismo para pensar isso. O que você pensa é um direito inalienável, intransferível. Você tem o direito de pensar que bandido bom é bandido morto. Mas o espiritismo nos ensina caridade para com os criminosos. Está lá. Não sou eu que digo, não. Então, uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que o espiritismo diz. Não misture as coisas. Simples assim. Agora, Alexandre, mas eu, enquanto cidadão, eu defendo que o menino tinha que morrer. Defenda. Só não se esconda por trás do espiritismo, ou não use a filosofia espírita para poder justificar o seu pensamento, a sua ideia, a sua forma de pensar. Isso não é justo com o espiritismo. O espiritismo não defende. Não há como você dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas bandido bom é bandido morto. Não coaduna. Sabe, você não consegue conjugar na mesma frase. Então, uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que Jesus de Nazaré falou e o que o espiritismo defende. Então, a gente não está aqui para tirar o direito do outro de pensar. Sabe? A gente está aqui para ratificar o que o espiritismo pensa. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Por isso que eu digo que a gente precisa ter muito cuidado quando fala e ter algum domínio sobre o que fala, porque quando eu estou aqui na frente, representando a doutrina espírita, o espiritismo, o que eu penso enquanto cidadão é problema meu. O que eu venho falar aqui é o que o espiritismo fala sobre. Percebe? Não, aí depois a gente pode tomar um café, comer um pedaço de bolo, aí eu vou dizer a vocês o que eu penso. Mas o que o espiritismo pensa sobre tal coisa. E muitas vezes, esse pensar espírita, ele sobrepuja o seu pensar enquanto sujeito. Porque você não conseguiu ainda catar aquilo como sendo uma coisa, como uma base do espiritismo. Então, o espiritismo as suas bases estão cravadas, encrustadas na relação de afeto, amor e acolhimento. Então, quem ama não empunha uma arma. Não acha normal você tirar a vida de um menino de 13 anos. Não, isso não pode ser normal, nem pode ser naturalizado. Isso precisa indignar. Isso precisa nos deixar indignados. É sobre isso que Kardec fala, quando ele diz que o espiritismo se relaciona com todos os problemas da humanidade. É porque se não houver indignação em você com certas ações que acontecem no ambiente social, tem algo errado. A gente precisa pensar, por exemplo, assim, a bala perdida. Eu escutei muito isso no centro espírita. Uma das coisas que a gente não deve mais falar. Não, mas não existe bala perdida. Só morreu quem tinha que morrer. Como assim? Só morre preto favelado? Só tem bala... Porque você não vai ver bala perdida em condomínio de luxo. Só tem bala perdida na periferia. A polícia só chega atirando na periferia. Ela não chega atirando nos bairros chiques. Ela só chega chutando a porta na periferia preta. Sabe? Porque são as pessoas que mais sofrem a violência policial. Então, Alexandre, você acha que o cara vai chegar e dizer assim para o bandido: seu bandido, por favor, você poderia me dar sua arma? Né? A gente sabe que não. Mas isso não justifica determinadas ações que a gente tem visto dentro do ambiente, né, dentro da sociedade. Isso é um ponto. Quando ele fala isso, e eu sou um cara que o que eu escrevo, né, já estou lançando meu segundo livro, acho que agora em outubro eu publico, se Deus quiser. O que eu falo, eu tento muito me apoiar em Kardec, sabe? Porque ele me dá essa base para a gente poder funcionar. E alguns teóricos do espiritismo que são teóricos que dão respaldo. Esse cara aí, Deolinda Morini, o livro que eu tirei essas 3 frases é O Espiritismo e os Problemas Humanos. Deolinda Morini escreveu esse livro na década de 50, né? Eu acho que é 48 ou 54, não me falha a memória. E ainda é um livro atual quando a gente lê, sabe? Porque ele fala das questões sociais, e ele questiona o espiritismo. E tem uma parte desse livro que diz assim: será que o espiritismo ainda tem? Isso é uma pergunta que ele faz no livro, e eu digo que ele estava fazendo essa pergunta. Se a gente tem ainda condição estrutural, do ponto de vista intelectual, para questionar o nosso atual modelo de civilidade, de civilização. Porque o que é civilização? Né? A civilização que a gente aprendeu e que Kardec trabalha, de certa forma, tem como objetivo tratar uma compreensão social europeia, branca, que não é o retrato social do nosso povo.
aí já tem um desagravo, uma coisa que a gente precisa discutir. Olha, quase 80% dos encarcerados são pretos no Brasil. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Durante 14 anos consecutivos, o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, no planeta. Para você ter noção, se não me falha a memória, foram 454 pessoas mortas, pessoas LGBTs, ano passado, aqui no Brasil. O segundo, que é o México, tiveram 50 assassinatos. Vocês percebem o tamanho da diferença? E outra, porque aqui a gente tem uma coisa chamada subnotificação, porque a gente sabe que não consegue notificar tudo. É disso que a gente está falando. O Brasil é o 5º país de feminicídio no mundo. A gente teve que criar uma lei, chamada Lei Maria da Penha, que completou 17 anos agora, para poder categorizar isso como crime. E o nosso Supremo Tribunal Federal teve que votar, semana passada, crime de honra, como se a gente estivesse no século XV, sabe, no período medieval. Como se o homem tivesse o direito de se sentir desonrado e matar a própria mulher. E estava lá no Supremo Tribunal Federal. E tem gente que defende. Ele quer ter o direito de matar a pessoa, sabe? Ele quer ter aquele sistema de posse. Então, essas pessoas não entendem o que significa amor. Amor é uma coisa que liberta, não é uma coisa que aprisiona. E o Espiritismo fala desse amor. Então, esse questionamento, será que a gente tem condição de entender tudo isso que está... O Brasil é o 4º país que mais mata ativista ambiental no planeta. Então, como é que a gente vai falar de uma realidade que não existe? Então, se a gente vier aqui para o centro, achar que o mundo é o céu, e que a gente não tem que estar pronto para viver isso, e o que é que a gente vai fazer? Teu filho vai dizer, eu sou gay, só para cá, vai botar para a rua, vai jogar na rua. Vai jogar na rua, vai aumentar os números, porque você não consegue entender que aquilo é uma coisa natural. Mas para você não é natural, porque você aprendeu a ser macho. Mas será que ser macho, ser cidadão, ser homem é a mesma coisa, sabe? Tem tantas gradações dessa discussão que não são feitas, e não são feitas dentro do centro espírita e precisam ser feitas, porque as pessoas estão morrendo. E a gente não consegue cumprir com o nosso papel. Aí ele diz na primeira frase, somos ainda desse mundo, pertencemos à sociedade, temos compromissos na Terra e, por isso mesmo, não podemos fugir às contingências do meio cósmico e do meio social. Eu acho isso maravilhoso. Quando ele diz isso, eu penso muito numa coisa que a gente também já aprendeu no centro. Não porque o mundo lá fora, a pergunta é, qual é o mundo lá fora? Não existe mundo lá fora, existe mundo e você está emergido nesse mundo. Não existe mundo lá fora e mundo aqui dentro, existe mundo. Agora, aqui, você consegue assumir um papel que na sua casa muitas vezes você não consegue. Que com seu colega de trabalho muitas vezes você não consegue. Que com seu vizinho muitas vezes você não consegue. Mas aqui, a gente às vezes consegue. Não demora muito, porque não há máscara que não caia. Às vezes ela demora mais tempo, né? Porque aqui tem o apelo da religião. Tem esse apelo para a gente. Então, nem sempre aqui a gente vai ser como a gente é em casa. Meus queridos irmãos. Ah, que coisa maravilhosa, Alexandre falando, leva para casa. Porque eu tenho as minhas dificuldades, né? E sei delas. A minha dificuldade de me relacionar com o outro. E perceba, quando a gente fala sobre isso, é tão complexo, porque a gente diz assim, não, eu acredito no amor. E eu amo meu marido, mas se ele fosse menos gordinho, eu amava mais ainda, né? Eu amo minha esposa, mas se ela falasse menos, eu amava mais ainda. Eu amo fulano, mas se ele não se metesse na minha vida. Mas fulano é o que é, cara. Você é o que é. Mas você quer que o outro aceite você exatamente como você quer, como você é, sem tirar nem pôr. Mas você quer que o outro seja o que você entende que ele deva ser para que você o ame. E veja só, quando a gente fala em casamento, isso é muito comum. Não se iludam. Vou casar, ele muda, não muda. Não muda ele, não muda ela, não muda ninguém. Porque as pessoas só mudam quando entendem que precisam mudar. As pessoas não mudam porque você precisa que ela mude. As pessoas mudam quando elas entendem que precisam mudar. E nem sempre elas estão aptas. Por quê? Porque para mudar, elas vão primeiro precisar admitir que estão equivocadas. E é complexo você admitir que está equivocado. Porque eu sei que vocês não são assim, porque espírito evoluído não faz essas coisas. Mas eu sei que tem uma galera que faz assim, né? Quando eu estou certo, eu vou até as últimas consequências. Infarto, AVC. Não vive com ninguém, não tem sossego. Se é uma mãe, é controladora.
quer viver a vida do outro. Se é uma esposa, vive em paranoia porque vê a camisa do cheiro, né, a camisa do cara. Se é um cara, vive em paranoia porque tem ciúme da mulher. Meu irmão, quando uma pessoa quer trair, você pode trancafiá-la. Sabe? Não há nada que você possa fazer. É bom você entender isso para você ter paz. Porque eu entendo que quando o outro trai, é um compromisso dele, não meu. Sabe? Eu tenho isso muito resolvido na minha cabeça. O compromisso é de quem trai, não de quem é traído. Estou de boa, meu irmão. A minha consciência está em paz. Sabe? A consciência atribulada deve ser aquela que trai. E esse trair tem a ver com contrato, né? A gente faz um contrato. Quando a gente tem um casal comum, a gente diz assim, não, meu contrato é monogâmico aqui, ó, é na caneta, tá massa, pronto, eu preciso lhe respeitar, você me respeita. Mas tem gente que tem relação aberta, que para eles isso não é, desde que o outro saiba, percebe? Isso vai dar, porque eu quero dizer é que você institui um contrato e uma forma de se relacionar com o outro. Só que isso é bilateral, não é unilateral. Mas às vezes você quer ter direitos que o outro não tem, percebe isso? E é complexo para o homem hoje, porque a mulher, antigamente o cara dizia assim, mulher minha não trabalha. Hoje ele disse, se não trabalhar eu não caso. Porque sozinho segurar a peteca está complexo e está cada dia mais difícil de você dar conta de uma casa sozinho, com educação, com passagem, né? Com tudo, uma alimentação caro. Então você precisa dessa parceria. Mas quando o homem, às vezes, não tem estrutura, nem se garante para ver uma mulher ganhar mais do que ele, por exemplo. Isso, às vezes, é o começo do fim. Uma mulher ter uma condição social melhor do que a dele. Ele precisar ficar em casa para fazer serviços domésticos. Como se essa função fosse só da mulher. Percebe? Isso são coisas que a gente precisa discutir aqui. Porque se minha mulher está ganhando melhor que eu, e de repente, para ela ganhar, eu preciso dar a ela um suporte para que a gente viva bem, porque eu não posso dar. Porque esse é dever da mulher, não. Quando a mulher, mas como assim é assim? Mas tu não é espírita, homem? Não está lá que o sexo, que espírito não tem sexo? Como é que tu, sabe? Essas coisas que a gente não consegue discutir. O espiritismo tem como fim princípio a espiritualização do homem na sociedade. Essa frase é muito massa, porque ela fala desse progresso nos seguintes termos. A gente não vive uma ideia de, né, a verdadeira vida. Não existe isso para nós que acreditamos na reencarnação. A verdadeira vida é a vida que a gente está vivendo. Percebe isso? A verdadeira vida hoje é essa aqui, ó. Tátil, social, material. Você vai buscar a relação espiritual para poder dar conta da demanda dessa vida aqui. Quando você desencarnar é outra história. Mas hoje você está encarnado. Então você não pode ou não deve viver como se você fosse viver só quando chegasse lá. Porque lá é o verdadeiro mundo. Não, o verdadeiro mundo é onde você está. Perceba, você não é um espírito, não é assim que a gente aprende. Você hoje é um espírito encarnado. Então como é que você vai viver como se fosse um espírito desencarnado? Esperando o dia de viver a verdadeira vida, só tomando água fluidificada, passa, fazendo um monte de besteira todo dia. Vai tomar banho de carro-pipa de água fluidificada e não vai resolver seu problema. Porque não é função da água fluidificada, do passe, resolver teu problema. É te ajudar a resolver tuas broncas. Os espíritos não vão fazer por você o que compete a você. Os espíritos não estão aqui para isso. Não é função deles. Sabe, quem faz isso é mãe. E deseduca, porque o filho não passa por aquilo. Porque às vezes ele precisa sentir o que é viver para poder entender o que é a vida. Percebe? Vou dar um exemplo. Eu jogo lá o saco de brinquedo no chão. Vai guardar? Já vou. Ele sabe. Se ela mandar 3 vezes e ele não for, ela guarda. Vai guardar? Já vou. Aí, vai guardar? Já vou. Vai guardar? Já vou. Aí ele, quando ele olha, ela está guardando, ele ri. A gente quer fazer isso com Deus. A gente faz as besteiras, mexe os sacos todinho e depois fica pedindo para Deus botar dentro do saco. Não, meu amigo, é você que vai ter que colocar. E na pergunta 806, Kardec faz essa pergunta de forma direta e objetiva. Kardec pergunta, olha, a desigualdade social é uma ação humana, é uma ação divina? Não, ele não diz talvez seja, pode ser que não tem alisado. É categórico o negócio, não.
é ação humana. Eu tenho dito, para contextualizar, o seguinte: olha, Deus não criou PIB, Produto Interno Bruto. Deus não pegou 94% do PIB, botou na mão de 6% da população do Brasil. Ele não fez isso. Ele não indexou o preço do combustível ao dólar. Ele não estava com o teu título de eleitor quando tu fosse votar. Ele não te deu 40 conto para tu vender teu voto. Ele não fez nada disso, é você que faz isso. Então você não pode ou não deve dar a Deus responsabilidades que são suas, que são nossas. Então essas responsabilidades de tornar o mundo social um mundo mais justo, mais igual, é uma responsabilidade nossa, que começa muitas vezes com as pequenas coisas. Com essas pequenas coisas, sabe? Da gente poder parar e poder refletir sobre a estrutura, e não da uma de Maria vai com as outras, sabe? Ouvindo o que as pessoas falam e reproduzindo, sem pensar naquilo que a gente faz e na representatividade da nossa ação. O Espírito, agora, essa frase dele é muito bacana também. O Espiritismo é progressista, afirma a liberdade espiritual e não crê na subordinação do homem a qualquer determinismo absoluto. Isso é muito legal para a gente poder falar, por exemplo, da reencarnação, bem rapidinho, né, que já está quase acabando o tempo, da reencarnação e sobre determinismo. Às vezes assim, fulano fez tal coisa, na próxima vida vai nascer assim, e você é mãe de Iná. Quer saber o que vai acontecer? Minha gente, é impossível. Olha, se na lei humana tem atenuante e agravante, como é que na lei divina vai ser pragmático? Não existe pragmatismo no processo reencarnatório. A gente é que aprendeu errado. E a gente, ao invés de estar se preparando, estudando para aprender, a gente está preocupado com quem foi fulano na encarnação anterior. E faz seminário, congresso, para saber, pelo amor de Deus, o que ele foi vai mudar o quê para a gente? Agora, a gente pensar o que é que a gente é no presente e a relação que a gente está estabelecendo com o mundo social, isso é uma coisa que pode mudar o mundo que a gente faz parte. Porque a gente caiu nessa onda de transição planetária, mundo de regeneração, e a gente está achando que vai acontecer um hecatombe, né, uma explosão, ou então vai cair um pó da Emília no mundo todo, do pilim-pim-pim, né, e quando tocar na gente, aí vai ficar... pronto, mundo de regeneração. Não é assim. Enquanto não houver igualdade e justiça social, não haverá mundo de regeneração. E essa transição planetária ela precisa ser trabalhada de forma intelectual e não de forma dogmática e de forma religiosa. Porque essa transição ela acontece, né, e ela não vai se dar no estalar dos dedos. Porque a nossa condição de mudança ela não se dá assim. Né? A gente diz assim, a grosso modo, nenhuma mudança verdadeira se dá no estalo. Não é? Ela requer de nós tempo. Para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente internalize e para que a gente viva. Então, um dos processos é admitir o equívoco. É muito difícil você admitir que naquele ponto você podia ter feito de forma diferente. E eu vou até, né, quando eu estou certo, e você no final da jornada descobrir que aquela certeza tua não é tão certa. Sabe, que a coisa é relativa. Então, isso que ele fala é porque nós não acreditamos nesse determinismo. Fez assim, vai morrer assim. Fulano se matou, vai para... Não, sabe? Você não vai achar umbral lá em Kardec. Não tem umbral em Kardec. Isso é uma coisa que a gente precisa até discutir dentro dos centros espíritas. Né? Como é que a gente vai acreditar nisso? Como é que a gente vai trabalhar esse conceito? Como é que a gente vai trabalhar a colônia espiritual? Kardec diz no Céu e Inferno que céu e inferno são estados de alma, de consciência. Então, a gente acredita que quando desencarnar, vai para um lugar que tem sopinha e a gente vai roubar a sopinha do colega porque está com fome. Percebe que tem muita coisa para a gente discutir nisso. Sabe? Tem muita coisa que a gente não tem organismo quando desencarna. Então, será que a gente tem fome quando desencarna? A fome é física ou é espiritual? Não é física. Então, será que a gente vai ter fome quando a gente desencarnar? Será que precisar ir no banheiro? Se a gente não tem mais organismo? Então, são coisas que não estão em Kardec. Sabe? E a gente precisa ser... Eu tenho também esse livro novo, eu estou questionando um monte de coisas nesse sentido. Eu adoro essa frase. Isso é do seu Kardec. Seu Kardec é demais, né? Está na Revista Espírita. O Espiritismo conduz precisamente ao fim que se propõe todos os homens progressistas. É, pois, impossível que, mesmo sem se conhecerem, eles não pensem da mesma maneira sobre certos pontos e que, quando se conhecerem, não se deem as mãos para caminhar juntos na mesma rota ao encontro de seus inimigos comuns. Olha os inimigos comuns dos homens de progresso, diz Kardec, né? Os preconceitos sociais, a rotina,
o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Olha, quando eu li isso, eu digo, olha para o seu Kardec, né? Ele está falando que toda desigualdade social devia ser motivo da nossa ação no mundo. Percebe isso? Então, todo tipo de preconceito, seja ele racial, seja ele de orientação de gênero, de identidade de gênero, de expressão de gênero, seja ele xenofóbico, né, porque a gente é do Nordeste, o outro é do Sul, porque a gente é de tal lugar, são coisas que nós deveríamos trabalhar contra, porque são coisas que trazem mácula à intimidade humana. Então, o Espiritismo, e está lá, dito por Kardec, né? Inimigos comuns, os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Como é importante a gente falar do fanatismo? Vê só, se tu acha que a religião que tu professa, ela, para que tu viva ela, tu precisa diminuir alguém, tem algo errado aí. Percebe isso? Porque se o Deus espírita é sinônimo de justiça, soberania, amor, né? Como é que o amor divino subjuga alguém? Como é que você diminui alguém para viver o que você pensa ser verdade? Ah, um dia você chega lá, quer dizer que você já chegou. É bem modesto, né? Você achar que já chegou num lugar que o outro ainda não chegou, num patamar que o outro não chegou. Então, o Espiritismo não pensa dessa maneira. Isso está entranhado na forma do espírita perceber o mundo, e não do espiritismo perceber o mundo, e não era assim que Kardec percebia o mundo. Então, isso é uma coisa boa de falar. Aí fala do progresso. Isso é Leon Denis, no livro O Progresso. É um livro que nem é tão conhecido dele. É um opúsculozinho, assim, um livro bem fininho, que foi uma palestra que Leon Denis fez, e o pessoal gostou tanto da palestra que pediu para ele transformar em livro. Isso no século XIX. Né? O nome do livro é O Progresso. E eu acho muito bacana, porque ele fala sobre o progresso social, ele fala sobre o progresso sobre diversas perspectivas. Né? E aí ele diz assim, do ponto de vista social, o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e a razão. Quando eu li isso, porque veja qual é o nosso desafio hoje. Quando a gente fala de forma progressista no Espiritismo, como o título pede, né, que fala em progresso, é complexo. Por quê? Porque a gente mexe com um conjunto de crenças de cada sujeito, com aquilo que você pensa do mundo. Aí você aprende durante, sei lá, a sua trajetória inteira que aquilo é daquela maneira. Aí chega alguém e lhe mostra uma outra possibilidade. A primeira coisa é você se sentir na defensiva. A vida toda eu li que é assim, e vem esse cara aí e vem dizer isso. Mas ele fala exatamente, né, e Kardec fala disso também na Gênese, quando ele fala dessa luta entre o conservadorismo e o progressismo. E que ele fala da natureza, de quanto isso é normal e natural na construção da humanidade, e como isso sempre aconteceu. De alguma forma, direto ou indiretamente, sempre aconteceu na sociedade. Então, quando ele fala disso, né, ele vem falar de justiça, e lembra lá atrás, no outro slide, Kardec falou de justiça social, e aí Leon Denis toca também nessa frase, nessa palavra, na palavra justiça, que seria algo que para a gente pensar sobre a nossa ação no mundo. Eu tenho dado um exemplo que eu sei que acabo me repetindo sobre ele, mas eu acho que ele contempla, porque a gente às vezes aprende. Se você comeu hoje, agradeça a Deus porque você comeu. Isso também é um pensamento cooptado pelo capitalismo, né? Você vai agradecer a Deus porque você comeu, porque o povo quer corpos dóceis, quer que você sinta fome sem reclamar que está com fome, quer que você passe pela desgraça sem reclamar que está passando pela desgraça, sem nem ter o direito de reclamar que está doendo, percebe? Mas assim, você comeu hoje, agradeça a Deus porque você comeu uma vez. Eu vou dizer assim, tudo bem, vou orar agora. Senhor, muito obrigado porque eu comi agora. Mas eu posso perguntar porque Marco Polo comeu 5 vezes e eu comi uma só? Eu posso perguntar porque Marco Polo pode escolher o que come, eu só posso comer o que me dão? O capitalismo quer corpos dóceis, quer pessoas que não conheçam seus direitos.
Na Constituição de 1988, não é no Manifesto Comunista, não, é na Constituição de 1988, está escrito assim: é dever do Estado e direito do cidadão ter acesso à educação, alimentação, moradia, saúde e segurança. Isso está lá, como direitos. Só que, para nós, né, para nós não, para mim, para mim de baixa renda, aí o que é que acontece? Você não deve saber dos seus direitos. Porque quanto menos você conhece seus direitos, mais você luta por justiça e por igualdade. Então, a gente precisa discutir isso dentro do centro. É importante, toda a campanha de cesta básica, em Farnel, feirinha, tudo, é importante. É importante. Mas é importante também, por exemplo, que as pessoas que vêm aqui saibam que, às vezes, elas têm direitos que desconhecem. Sabe, ter alguém que possa só acessar um computador, né, internet, pegar o número lá dizer assim, olha, tu tem direito ao seguro-desemprego, tu tem direito a tal coisa, tu tem direito a tal coisa, você tem direito a tal coisa. E viabilizar essas pessoas o direito para além da comida, que é o direito à dignidade. Porque a gente tem distribuído cesta básica há mais de 100 anos no movimento espírita. E a gente não matou a fome do povo, nem vai matar. A gente vai matar a fome do povo quando nós munirmos esse sujeito de compreensão dos seus próprios direitos. Aí a gente vai, porque a gente vai exigir política pública. Porque no nível de fome que o nosso povo passa, a gente não resolve essa fome com cesta básica. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que dar e nem sou contra, percebe? Mas a gente precisa saber que o nome disso é paliativo. Porque você faz uma cesta básica para ele, você dá a sopa, e daqui a pouco ele vai estar com fome de novo. E ele vai precisar novamente. Então, a sopa, a cesta básica, o enxoval, não vai resolver o problema daquele sujeito eternamente, não. É paliativo. É importante que a gente faça. Repito isso. Porque se tem fome, tem pressa. Não dá para a gente estudar com fome. Não dá para a gente vir para aqui com fome. Sabe? A gente precisa ter, pelo menos, as necessidades básicas preenchidas. Mas a ideia é que a gente entenda como munir esse sujeito de recurso para que ele exija a política pública adequada para aquele tipo de cidadão, para a dificuldade que aquele sujeito passa. Porque nós não somos iguais, que é outra coisa que a gente precisa, sabe, dirimir, botar por terra. Não, todo mundo não, nós não somos iguais. Nós somos humanos, massa, mas não somos iguais. Né? Não, a gente está no mesmo barco, não estamos no mesmo barco. A gente está, no máximo, no mesmo mar. Mas tem um neguinho agarrado num pedacinho de isopor, sem remo, e o outro está no iate, meu amigo, tomando champanhe importada. Então, como é que a gente está no mesmo barco? Nós não estamos no mesmo barco. Nossas necessidades são diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, saúde da mulher, a mulher preta tem necessidades que a mulher branca não tem. Então, é necessário a gente entender cada necessidade, para quando a gente produzir a política pública, a gente possa atender você na sua especificidade. Tem doenças que a mulher preta é muito mais propensa, tem doença que a mulher branca é mais propensa. E a gente precisa saber quais doenças são mais propensas para cada público. Para quando a gente fazer uma política pública, a gente não gastar dinheiro errado. Sabe? E as pessoas terem acesso à política pública de qualidade. Então, a gente conhecer a diferença é crucial, é vital. E entender que somos diferentes é muito bom. Porque, assim, né? É dia da consciência negra. Ah, isso é mimimi. Devia ter o dia do humano. Como o dia do humano? Já viu esse branco passar racismo, sentir racismo? Tem um expositor amigo que é preto, né? Não vou dizer o nome, tem moto também. Eu estava no seminário um dia, eu nunca esqueci isso. Aí ele disse assim, Alexandre, a polícia te para muito? Eu disse, nunca para. E é verdade, nunca me param. Nunca, nunca, nunca. Ele disse, toda semana me param. Qual é a diferença entre ele? A cor, meu amigo. Ele é preto. E a gente precisa ter essa consciência. Então, não é de mimimi, não. Então, quando a gente acabar com o racismo, a gente institui o Dia do Humano. Mas, enquanto existir desigualdade social, a gente precisa falar de cada momento. E a razão é a aplicação no seio das sociedades humanas das leis, dos princípios suscetíveis de realizarem nelas a maior soma de ordem, de bem-estar, de liberdade, de fraternidade, de aproximá-las o mais possível do estado de perfeição. Eis aí o que é o progresso. Isso é uma fala de Leon Denis no livro Progresso. Então, o progresso real é possível e ele acontece.
ele às vezes é imperceptível, isso é doloroso, mas não dá para a gente viver, porque a gente vive hoje num estado quando a gente fala de conservar, veja como é difícil. O que é conservadorismo? De onde vem essa palavra? A ideia, do ponto de vista político, a ideia de conservar é manter como está. Tu é pobre, tu quer conservar o quê, criatura? Tu quer conservar a pobreza? Então, essas vezes que as pessoas não entendem, não combina pobreza com conservadorismo, percebe isso? Porque quando a gente fala em conservar, né, por que o rico é conservador? Porque ele quer conservar os direitos que ele tem, os acessos que ele tem, os privilégios que ele tem. Quando a gente fala de conservadorismo para pessoas minoritárias, no sentido dos direitos, é uma coisa que não faz sentido. Porque a gente vai querer... O que é que você quer conservar? Não, você tem alimentação todo dia? Não. Então você quer conservar o direito de não ter alimentação todo dia. Você tem emprego? Não. Então você quer conservar a sua falta de emprego. Não coaduna. Pobre não dá para ser conservador. Porque a ideia do conservadorismo é manter as coisas como elas são. Então, se elas estão assim para você, e você insiste em conservá-las, você está indo de encontro à lei do progresso, que lhe convida a pensar na diferença, sabe? Numa política que seja mais social, mais ampla, mais inclusiva, porque isso é possível. Para encerrar, eu vou encerrar com uma frase de Paulo Freire. Ele diz assim: não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, eu queria agradecer, parabenizar a casa pelos seus 91 anos, dizer da minha alegria de poder estar aqui junto com vocês e desejar muita paz a todas e todos vocês. Nós, né, realmente só temos que agradecer por essa conversa tão esclarecedora que tivemos, né? O que temos que fazer realmente é tentar colocar um pouco em prática tudo que foi falado. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Vou pedir ao nosso irmão para encerrar, fazendo a nossa prece. Gostaríamos, nesse instante, de agradecermos aos mentores espirituais da Casa de Augusto César, pela assistência, pela parceria, pela comunhão, desejando aos trabalhadores materiais dessa casa êxito, inteligência, compreensão, sensibilidade, condições de produzir um espaço acolhedor, afetuoso, que possa congregar as pessoas em torno do objetivo que é amar umas às outras. Muita paz, uma boa noite e até a próxima. Mas é de coração, tá certo? Para você anotar a próxima que você vai vir, viu? Então, obrigada de novo. Boa noite para todos.